Seja bem-vindo ao Cientificando. No último vídeo, conhecemos o pensamento de Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto, os quais cogitaram princípios envolvidos com a ideia de dinamicidade e movimento, colocando em xeque a infinitude das coisas. Além disso, aprendemos que todos eles propuseram uma realidade sustentada por um único arqué, o que nos permitiu classificá-los como monistas. Se ainda não o assistiu, clique no cartão aí no canto superior direito da tela para ser redirecionado. Na mesma linha, hoje falaremos sobre um filósofo que poliu e ilustrou todo o raciocínio vindo até então. Heráclito viveu entre os séculos 6 e 5 a.C. em Éfeso, uma cidade relativamente próxima a Mileto. Diferente de seus antecessores, o filósofo decidiu não participar da vida pública, apesar de ter sido convidado a elaborar as leis de sua polis. Segundo escrituras, Heráclito afirmou que ela já havia caído em poderes de má constituição. Da mesma forma que Anaxímenes e Anaximandro, Heráclito escreveu um livro chamado Sobre a Natureza, por meio do qual expôs seu pensamento de uma forma peculiar. Foi registrado que o filósofo se tratava de uma pessoa de comportamento esquivo e bastante soberbo. E isso, espectador, se refletiu bastante na proposta de sua obra, a qual trazia uma linguagem prolixa e repleta de mistérios, num estilo semelhante ao de oráculos. O motivo para ele a ter escrito de tal forma se encontra no fato de a tornar restrita somente a estudiosos, visto que, se pessoas ordinárias lessem suas reflexões, certamente não as entenderiam e, além de zombar do filósofo, desprezariam a obra e a grandeza do pensamento. Por tais motivos, o filósofo ficou conhecido pela alcunha de Heráclito o Obscuro. Heráclito não deixou para trás as ideias de seus antecessores. Lembram daquela coisa de que o princípio é algo infinito e que se trata de um ciclo de nascer, viver e morrer, que falamos no vídeo anterior? Então, Heráclito pega tudo isso e condensa, refina e eleva tal pensamento a um outro patamar, a um nível temático. Isso significa que a ideia de dinamismo universal dos milênios não mais é um simples modo de pensar, mas um raciocínio definido em uma doutrina, a do Panta Rhei, isto é, a de que tudo escorre. Para Heráclito, todas as coisas no universo estão em constante transformação. Mesmo que olhemos para algo que de cara parece estático, se pudéssemos observar num nível mais detalhado, poderíamos notar que, na verdade, aquilo está em movimento, está sempre em transformação. É deste raciocínio que Heráclito proferiu algumas de suas mais famosas frases, como "Não se pode descer 2 vezes no mesmo rio, e não se pode tocar 2 vezes uma substância mortal no mesmo estado, mas, por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, se espalha e se reúne, vem e vai." Analisando o fragmento, conseguimos entender que não se pode tocar 2 vezes o mesmo rio, porque tanto o rio quanto o indivíduo estão em constante transformação. O rio possui águas que vão e não voltam mais, que estão num movimento contínuo, o qual faz todas as partes se deslocarem e se alterarem. Da mesma forma, o indivíduo que entrou nas águas do rio já não é mais o mesmo de antes. Seus pensamentos acabam por mudar. Sua perspectiva de mundo se desloca. Isso significa que, para ser quem ele é, deixou de ser quem antes ele foi, e para ser o que é no futuro, deve deixar de ser o que é no agora. Tal raciocínio, meus caros, vale para toda a natureza. Então, sintetizando isso tudo, estar no plano da realidade é se submeter a um processo constante de ser e não ser o que se é, visando continuar sendo, ou melhor, existindo. Para tal, o filósofo utiliza o termo devir, que significa vir a ser, se tornar o que será, transformar-se. Assim, chegamos à conclusão de que tudo na realidade está submetido a este devir.
Ah, então devir é o princípio do Heráclito, certo? Bem, segundo o filósofo, essa ideia é apenas uma base para o raciocínio que vem a seguir. O devir, como já comentado, é vir a ser. Isso denota a transformação e, de certa forma, a passagem de um contrário a outro. O vivo se torna morto gradativamente, assim como a agitação se mistura com a calmaria. Porém, do morto nasce o vivo novamente, e da calmaria se origina a agitação. Semelhantemente, as coisas quentes se resfriam, enquanto as frias esquentam. Já que toda a realidade é composta por esse tipo de transformação, é perceptível que há uma espécie de guerra entre os contrários que se aproximam. Tal guerra, ou pólemos, é mãe de todas as coisas e a todas elas governa. Se você assistiu ao último episódio desta série, deve ter notado que este raciocínio possui muito do que Anaximandro propôs. Entretanto, há um diferencial que torna o pensamento de Heráclito algo único. A guerra de contrários, acima de tudo, se trata de paz. Espera, é sério isso? É exatamente o que você ouviu. Se trata de um contraste que, ao mesmo tempo, é a harmonia. Anteriormente, só conseguimos notar que o rio estava em transformação porque, sob certa perspectiva, nos aproximamos do que o compõe e notamos que tudo lá estava em transformação. Porém, observando-o de longe, como um corpo de água, podemos notar que toda aquela motricidade da água que o compõe traz consigo uma harmonia, a qual dá significado ao que chamamos de rio, pois este não seria o que é se não fosse antes pelo próprio dinamismo e transformação. É como analisarmos um ecossistema. Se vermos as relações entre a fauna e a flora que o compõem, ficaremos abismados com um aparente caos. Mas se o observarmos de longe, veremos que a guerra que ali existe na verdade sustenta um enorme equilíbrio. A guerra no restrito, meus amigos, acaba se tornando paz no global. Assim, o devir universal das coisas não é nada mais nada menos que o apaziguamento inevitável de contrários, os quais são responsáveis pelo surgimento de todas as coisas. Essa paz da qual o filósofo fala se refere não somente à transformação, mas aos contrários que só possuem sentido específico à medida que entram em conflito um com o outro. Como o filósofo explica, a doença torna doce a saúde, a fome torna doce a saciedade, e o cansaço torna doce o repouso. Da mesma forma que não se conheceria sequer o nome da justiça, se não existisse a ofensa. essa harmonia de contrários ou conciliação de opostos é, agora sim, o que Heráclito viu como princípio e, portanto, Deus ou aquilo que se compreende por divino. Bem, aqui encerramos a primeira parte do episódio sobre Heráclito. No próximo vídeo, conversaremos a respeito da visão cosmológica do seu princípio, bem como reflexões a respeito do homem e, por fim, o desenrolar da doutrina do Panta-Rei. Ainda preciso dizer que o conteúdo desta série é baseado na coletânea de História da Filosofia de Giovanni Reale e Dario Antiseri. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho aí embaixo, caso queira receber os próximos vídeos na sua própria conta do YouTube. Não esqueça de avaliar o vídeo e compartilhar com seus amigos se gostou. Pela ciência no seu cotidiano, até mais!